Fala, meus amados. Uma das coisas que me impacta muito na palavra de Deus, hoje está lá em Mateus capítulo 3, versículo 2, é uma coisa que me mudou muito e foi muito difícil de lidar com esse sentimento, mas quando eu conheci Jesus, quando eu entendi que o propósito de Jesus, o propósito de Deus na minha vida era totalmente diferente daquilo que eu pensava, eu claramente entendi que tinha que liberar essa palavra. Mas antes disso, se inscrevam no canal, compartilhem, porque vocês é de suma importância para o crescimento deste canal, para o crescimento também de muitas vidas no Espírito, porque quando vocês enviam uma mensagem para outra pessoa, e aquela pessoa ela começa a ser cheia do Espírito Santo, através do canal, através do vídeo, você está sendo uma grande bênção nessa vida. E então não se esqueçam, compartilhem, continue compartilhando sempre. Se inscrevam ainda quem não é inscrito. Comentem o que vocês acham que também é de suma importância. E deixem o seu joinha. E amados, a palavra é perdão. Queridos, é uma palavra hoje em dia, não hoje em dia, mas assim, acredito que desde a fundação do mundo, é uma palavra que é muito difícil de você liberar, porque, amado, só o Espírito Santo para tocar no teu coração. Só o Espírito Santo para mudar os teus sentimentos em relação para que você possa perdoar aquela pessoa que te fez mal. Porque geralmente quando a gente libera o perdão, é a gente fazendo mal a outra pessoa, correto? E claramente a gente sente, um remorso dentro da gente, uma angústia de estar liberando esse perdão. E quando a gente libera esse perdão e é perdoado, a gente se sente confortável, a gente se sente bem. E não é diferente da minha vida, porque quando eu comecei a pedir perdão e me perdoaram, eu me senti muito bem. Mas a palavra ela também nos ensina que a gente também tem que liberar o perdão ainda sendo honesto. O mal que vier fazer conosco, a gente tem que aceitar o perdão, tem que perdoar. Porque quando a gente vai lá, pede perdão, os outros nos perdoam, a gente está tranquilo, mas quando a gente erra, ou melhor dizendo, quando a pessoa erra com a gente, e a gente tendo a oportunidade de perdoar e não perdoa. E isso de fato é uma coisa que me incomodou por muitos anos. Quando eu não conhecia Jesus muito bem, para me liberar o perdão era muito difícil, porque aquela pessoa me fazia mal e eu tinha dentro de mim aquela vontade de esmagar aquela pessoa com toda a minha força. Mas quando eu conheci Jesus, olha como é que ele mudou totalmente meus pensamentos. Eu perdoei tranquilo e calmo. Eu me senti mais tranquilo, eu me senti mais leve. Deus ele foi me transformando de uma tal forma que eu me sinto hoje leve. Então, não deixe de perdoar quem te fez mal. Pelo contrário, ore pela essa pessoa. Eu fiz isso, eu sou a prova viva disso. Eu liberei o perdão para aquela pessoa e hoje eu sou liberto daquele sentimento ruim, porque todas as vezes que a gente libera o perdão para aquelas pessoas, Deus ele também nos perdoa nas nossas transgressões. Porque não tem como a gente pedir perdão a Deus, mas não perdoar. Como isso? Deus nos ensina a todo momento isso. Portanto que João o Batista, ele batizava e meio a aquelas pessoas se arrepender do que fizeram, claramente, óbvio, mas também eles entenderam que estavam errando. E quando a gente entende que está errando, Deus ele tem a liberdade de nos perdoar, mas também ele nos ensina que ele nos perdoa. Olha como é que é interessante. O batismo é uma coisa tão maravilhosa, mas é uma coisa tão
tão simples, se você olhar assim nos olhos, né, humanos, é algo simples, é que você vai lá, chega nas águas, numa piscina talvez, vai lá e mergulha e volta. Mas no mundo espiritual não, no mundo espiritual é algo mais incrível, mais intenso, porque é um momento único que mexe com todo o teu ser. E como mexe com todo o teu ser? Porque você entendeu que não tem como viver sem Jesus, não tem como viver sem o perdão dele, não tem como você viver sem o perdão do Pai. E isso nos ensina muito, que vocês vão aprender a perdoar, mas também vocês vão aprender a pedir perdão, porque Deus te perdoou e te perdoa até hoje, mas libera aí esse perdão que está dentro de você. Que Deus te abençoe.